Pessoal, então vamos fazer um exemplo aí. Dados os pontos A, B e C, ele pede três coisas. Primeiro, ele pede as coordenadas, tá aqui, ó, as coordenadas do vetor AB, né? Então, toda vez que você tiver a representação de vetores através de dois pontos, esse ponto aqui é o ponto inicial e esse ponto é o ponto final. Então, você tem um ponto A e você tem um ponto B e você tem um ponto, ó, você tem um vetor que vai de A para B. Então, a forma de encontrar as coordenadas do vetor é sempre fazendo as coordenadas do ponto final menos as coordenadas do ponto inicial. Nesse caso, as coordenadas do ponto B foram dadas aqui, ó, 1 e menos meio, menos as coordenadas do ponto A foram dadas aqui, ó, 0 e 1, 0 e 1, né? Então, fazendo as contas aqui, ó, 1 menos 0 vai dar 1, menos meio menos 1, se você tiver dúvida, faz lá no canto, ó, menos meio menos 1, tira o mínimo que é 2, 2 por 2 é 1 vezes menos 1 dá menos 1, aqui é como se fosse 1, 2 dividido por 1 é 2, 2 vezes menos 1 é menos 2. Então, aqui vai dar menos 3 sobre 2. Então, essas são as coordenadas do vetor AB, certo? Beleza, então, ele perguntou na primeira parte quais são as coordenadas do vetor AB, estão aqui, ó. Depois, eles perguntou assim, ó, determine um único ponto D, tal que o vetor AB seja igual ao vetor CD, certo? Então, eu quero encontrar o ponto D. O ponto D, como eu não sei nada dele, eu vou chamar o ponto D de duas coordenadas. Eu vou chamar o ponto D de coordenada x e coordenada y, certo? E eu quero encontrar o ponto D que satisfaça isso aqui, ó, que o vetor AB seja igual ao vetor CD. Como que eu vou fazer isso? O vetor AB já foi dado. O vetor AB é esse aqui, ó. 1 e menos 3 meios, né? O vetor AB é o que a gente acabou de achar aqui em cima. Então, o vetor AB eu vou trocar pelas coordenadas dele. 1 e menos 3 meios. O vetor CD eu ainda não sei quem é, mas eu posso fazer as coordenadas do ponto final, que é o ponto D, menos as coordenadas do ponto inicial, que são as coordenadas do ponto C. Então, a gente tem aqui, ó, 1 e menos 3 meios igual. Quem é o ponto D? O ponto D eu acabei de chamar de xy, aqui, ó, x e y, menos quem é o ponto C? Se você voltar aqui no exemplo, ó, o ponto C é o ponto menos 1, 1. Então, vou colocar aqui no lugar do ponto C o menos 1, 1. Então, a gente tem o seguinte, ó. A gente tem aqui, ó, 1 e menos 3 meios igual x menos o menos 1 vai ficar x mais 1. Y menos o 1 vai ficar y menos 1. Como esses dois vetores são iguais, quer dizer que isso tem que ser igual a isso. Então, x mais 1 tem que ser igual a 1. Ou seja, esse 1 passa para cá menos 1. 1 menos 1 é 0. X tem que ser igual a 0. E y menos 1, que é isso aqui, tem que ser igual a menos 3 meios. Ó. Então, igual a menos 3 meios. Y é igual a menos 3 meios mais 1. Passei 1 para cá. Se você tirar o mínimo e resolver isso aqui, ó, fizer essa conta aqui, você vai descobrir que o y é igual a menos meio. Então, o ponto D, que o exercício se refere, é o ponto de coordenada x igual a 0 e de coordenada y igual a menos meio aí. Beleza? Outra coisa que o exercício pediu, ó, encontrar o ponto P tal que AB é igual a OP. Né? Então, olha só, eu quero encontrar o ponto P. Quero encontrar o ponto P. Vou chamar de coordenada do ponto P as coordenadas A e B, certo? Isso é o ponto P. Eu quero encontrar o ponto P tal que o vetor AB seja igual ao vetor OP, né? Que é isso que está escrito aqui no enunciado, aqui, ó, OP. Beleza. O vetor AB, a gente já achou ele aqui, ó. Ele é formado pelas coordenadas 1 e menos 3 sobre 2. O vetor OP são as coordenadas de P menos as coordenadas de O. Sempre que você tem as coordenadas do ponto inicial e do ponto final, para você encontrar o vetor, é só fazer as coordenadas finais menos as coordenadas iniciais. Beleza. Então, vamos fazer isso então.
Quem é o ponto P? A gente acabou de colocar aqui, ó, que ele é formado pelas coordenadas A e B. É justamente isso que eu quero achar. Menos a coordenada O aqui, ó. Lembrando que o O aqui é de origem, né? E a origem é sempre o ponto 0, 0. Então, toda vez que você tiver o O aqui, né, representando o ponto, trata-se da origem, e a origem é a origem do plano cartesiano, que é o ponto 0, 0. Ou seja, 1 menos 3 meios é igual a menos 0, que é a A, B menos 0, que é o B. Assim, o A é igual a 1 e o B igual a menos 3 meios. Então, isso aqui é o ponto P. O ponto P ele é formado pela coordenada 1 e menos 3 meios aí, a coordenada B dele. Beleza? Vou fazer mais um exemplo aqui, ó, que é outro exemplo que estava previsto aqui no slide. Ó, sejam os pontos A, B e C, determine as coordenadas do vetor AB e depois as coordenadas do ponto D, tal que isso aqui acontece. Então vamos lá. Quem é o vetor V? O vetor V é o vetor que tem início no ponto A e em direção ao ponto B. Então, para achar as coordenadas do vetor V, é só fazer as coordenadas do ponto final menos as coordenadas do ponto inicial. O ponto final é o ponto 3 e 1, menos o ponto inicial, que é o ponto 1 e 2. Então, o vetor V vai ser igual a 3 menos 1, 2, 1 menos 2, menos 1. Esse é o vetor V. Beleza. Depois, quais são as coordenadas do ponto D? Então, eu quero saber quais são as coordenadas do ponto D, eu vou chamar de x e y, tal que o vetor V, está aqui, ó, vetor V seja igual ao vetor CD, certo? O vetor V a gente já sabe quem é, o vetor V a gente acabou de achar, é o 2 menos 1, está aqui, ó. E o vetor CD são as coordenadas do ponto D menos as coordenadas do ponto C, sempre nessa ordem, ponto final menos ponto inicial. O D que eu estou procurando eu chamei de x e y, aqui, ó, x e y, menos o C, o exercício já deu, o C é o ponto 4, 0, aqui, ó, 4, 0. Então, vou colocar aqui no lugar do C o 4 e o 0. Então, aqui a gente tem 2 e menos 1 é igual a x menos 4, então vou colocar aqui x menos 4, y menos 0 vai dar y. Então, o valor de y já é direto, então aqui o menos 1 é igual a y, então y é igual a menos 1, e x menos 4, que é igual a 2, passando menos 4 para cá, passa como 4, 2 mais 4, x é igual a 6, e esse é o ponto D formado pelas coordenadas 6 e menos 1 aí. Então essas são as coordenadas do ponto D.